A outra pergunta é como é que eu faço para estimular coisas boas para as crianças, né? Não só desenho, chocolate, tablet. Bom, primeiro é que a gente pode sim dar explicações técnicas para as crianças. A gente vai evitar classificar as coisas entre boas e ruins. E eu vou explicar por quê. Uma coisa em si, em essência, ela não é nem boa nem ruim, depende do uso que a gente faz disso. Por exemplo, se a gente vai fazer explicação sobre o porquê que a gente não quer que a criança fique usando tablet e televisão o dia inteiro. A gente pode dizer, não, isso é ruim, né? Ou a gente pode explicar, olha, a tela emite uma radiação, vem cá, coloca a mão, você percebe? Olha só o teu olho como é que fica. Então, essa radiação da tela, ela danifica o teu olho, a tua carruagem, né? Então, se recomenda que a gente não fique o dia inteiro, nem adulto, nem criança. A gente pode falar que são ondas que estão aqui nessa tela e essas ondas vibram com o nosso cérebro, porque o cérebro também é feito de eletricidade. Então, essa eletricidade que vai emanando, ela faz com que o cérebro fique muito doidinho. Então, a gente precisa de vez em quando parar para ele voltar ao normal, que é a homeostase. A gente usa essas palavras do doidinho para mostrar que ele está estado. A gente pode também falar para as crianças: olha só, vê como você ficou nervoso, irritado quando eu tirei o tablet de você. Então, isso quer dizer que a coisa não está sendo muito saudável. Então, vamos dar um tempinho e a gente vai sempre construir com a criança que as decisões que a gente está tomando na ação, porque ela pode sim querer ficar o dia inteiro grudada no tablet. Eu não vou criticar esse querer dela. Eu vou dizer, eu entendo, às vezes eu também tenho vontade de ficar o dia inteiro na televisão, mas eu cuido da minha carruagem, eu cuido do meu corpo. Então, para eu poder cuidar do meu corpo, eu só assisto algumas horas, depois eu vou, saio e volto. A gente pode também falar para a criança, por exemplo, dar o nosso exemplo. Olha, eu gosto muito de decidir sobre a minha vida. Eu não gosto de ter algo que me domina que eu não consigo parar de pensar. Então, quando isso acontece, eu vejo que aquele programa está me dominando e eu não gosto. Eu gosto de eu poder decidir na minha vida. E você? Com relação ao açúcar, eu acho que é importante falar que o açúcar ele tem um efeito no cérebro mais viciante do que a cocaína. Porque o cérebro se alimenta de glicose, ele se alimenta de glicose e de gordura, né? O açúcar é refinado, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal, todos eles têm o índice glicêmico alto. O índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato se transforma em açúcar dentro do teu corpo. Então, eles aumentam muito rapidamente o nível de açúcar no sangue. E eles dão aquela sensação de energia muito rápido. Igualmente, essa sensação de energia, ela cai rapidamente. E aí o corpo vai pedindo mais açúcar. Açúcares como a palatinose e o açúcar de coco têm metade do índice glicêmico de um açúcar desses outros que eu falei que são mais refinados. Então, a gente pode explicar para a criança dizendo, olha, o açúcar ele é gostoso na língua, eu também adoro, mas para o corpo ele não é tão interessante, porque ele dá uma energia rápida, é como um fósforo. Existem outras comidas que vão te dar energia mais tempo. Então, a gente não precisa negar que chocolate é uma delícia para quem gosta, né? A gente faz empatia com a criança, ai que vontade de comer aquele croissant. Mas como a gente sabe que o açúcar não é tão legal para o corpo, o meu corpo não fica tão saudável com ele, vamos escolher alguns dias para comer isso? Vamos equilibrar isso. O equilíbrio é a chave aqui. E daí a gente ajuda os nossos filhos a fazerem escolhas, a terem livre-arbítrio. A gente vai propor para ele que ele não coma açúcares durante a semana, eu faço isso junto com ele. Ou talvez se estabeleça isso na casa, como a regra de saúde da casa. Daí todo mundo faz isso. Isso é muito legal a criança ver acontecendo. E com relação à seletividade, tem épocas da vida da criança que ela fica mais seletiva. Muitas vezes existem várias teorias que mostram que a criança fica seletiva porque ela vai querer pedir mais aquilo que o corpo dela está mais precisando. Se ela tiver com o instinto dela alimentar saudável, ela vai buscar aquele tipo de comida que vai dar a vitamina que ela está precisando. O que a gente faz na Avalon? A gente sempre apresenta todos os tipos de alimentação, a gente explica os alimentos, e mesmo que a criança, nesse momento da vida, ela não está consumindo aquilo ela já está na base de conhecimento dela. Isso faz parte do cuidado da carruagem. Né? Uma carruagem toda quebrada, ela anda meio capenga. A gente pode usar essa metáfora também da carruagem para ela. Eu quero a minha carruagem inteira, porque eu quero que ela ande bem. Para isso, eu preciso botar óleo, e o óleo tem no abacate, tem no peixe,
Eu preciso ter as rodas bem firmes, então eu preciso comer proteínas. Para isso eu preciso ter o verniz brilhante que equivale à minha pele, então eu tomo colágeno, eu como gelatina. E assim a gente vai cuidando desse corpo, dessa carruagem, né? Ai, mas meu filho quer tudo do jeito dele, acho que é o único no mundo. Sim, ele e todas as crianças. Isso é muito legal, porque na verdade ela é realmente única do mundo, essa criança. O que a gente chama de egocentrismo infantil não tem nada de errado. Faz parte do processo de desenvolvimento da criança. A gente não precisa, como bom samaritano, ficar corrigindo para que ela se torne um adulto altruísta. Isso são projeções, né? A gente tem uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, onde o egocentrismo faz parte do desenvolvimento dela, e a gente projeta ela com 30 anos com essa mesma coisa que ela está fazendo agora com 4 anos. Então vamos lá, com 4 anos isso é super correto, com 30 anos não. Quando a gente evita a criança de viver a etapa egoísta, egocêntrica, essa etapa ela fica congelada, ela é uma etapa emocional não vivida. Então a gente vai ter um adulto com uma etapa congelada de 4 anos. Mas na idade da criança é correto. Então se a gente permite viver, que ela viva toda essa vontade que ela tem que o mundo gire ao redor dela, isso vai consolidando uma autoestima muito legal e ela vai passar para a próxima fase. Então, olha que interessante, quando a gente permite o egoísmo na etapa certa, a gente está, na realidade, construindo um adulto altruísta e não ao contrário. Vamos pensar assim, a criança é um filhote. E o filhote, ele precisa ser egoísta. Vocês podem ver o próprio cachorrinho. O cachorrinho nasce, ele é egoísta. Ele vai lá e ele quer ser o primeiro a pegar a tetinha da mãe. Porque é assim que ele sobrevive. Então é um instinto muito natural. Eu quero tudo para mim, para eu poder sobreviver. Se essa etapa for vivida integralmente, com adultos que podem compreender isso e amar isso, essa etapa vai ser superada e ela vai para a próxima etapa de desenvolvimento. Agora, se o cocheiro acha que isso está errado, a gente vai impedir que algo natural e sábio aconteça. Vocês imaginam vocês impedindo um cachorrinho que acabou de nascer de se grudar na tetinha da mãe? Então, se a gente evita, se a gente acha que está errada e a gente quer que ele seja logo muito altruísta com 3, 4 anos, o que a gente está construindo? Uma etapa da vida cristalizada. Nós vamos ter um adulto que é realmente com uma etapa egoísta de 3 anos cristalizada na cabeça, só que ele vai fingir que ele é altruísta. Então a nossa educação foi assim, a gente foi ensinado desde muito pequenininho a fingir que a gente não queria aquilo que a gente queria, porque se a gente quisesse muito não ganhava. Então a gente tinha que fingir que não queria para ganhar. Mas a gente queria. A gente aprendeu a fingir que a gente estava muito agradecido de um presente que a gente nunca pediu, que não era aquilo que a gente queria. Imagina que vocês são um neném e acabaram de chegar. Não precisa ser um neném, uma criança de 1, 2, 3 anos. Vocês vieram direto da fonte, vocês estavam unidos com o amo de vocês. E agora a gente caiu nesse mundo. E eu preciso aprender como é que funciona esse mundo. E para isso eu tenho a minha família. A família, a minha casa, é o meu lugar de treinamento antes de eu ir para o mundo. Então, é ali nessa casa, nesse meio, que a escola também faz parte depois de uma certa idade, onde a criança ela precisa ter um ambiente seguro para ela poder treinar todas essas habilidades. Ela não conhece. Elas vão testar o seu querer, elas vão testar o poder, elas vão testar se as percepções estão corretas ou não. Tudo isso dentro desse local. Então, tudo é uma questão de etapa de desenvolvimento. Ela precisa viver isso de uma forma segura e amorosa para aquilo consolidar. Cada aprendizado consolidado faz com que essa base vá ficando sólida e ela possa ir para a próxima etapa. Então, a gente como adulto, lembrem disso, a gente projeta que a criança, quando ela for adulta, ela vai ter esse mesmo comportamento de agora se eu não mudar. Isso é mentira. Existe uma sabedoria no processo de evolução. Se deixarmos cada fase acontecer do jeito, se a gente atender dentro das necessidades, todos esses aprendizados vão ser integrados na consciência da criança. Eles vão ser estabilizados e a criança vai passar para a próxima etapa. Então, a criança ela é realmente única. E ela vai passar por essa fase onde ela é o centro do universo. Nós podemos falar um pouquinho sobre essas fases, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A primeira fase da primeira infância, que corresponde até uns 6, 7 anos, a criança ela se identifica com as coisas que ela tem e ela se identifica com o corpo.
Então, tudo que for feito para esse corpo, para as coisas dela, para ela é como se fosse ela. Então, se eu amo o corpo dela, se eu beijo o corpo dela, ela diz eu sou amada. Se eu permito que ela tenha as coisas dela, ela se sente amada. A segunda etapa, que é a segunda infância, que vai ali de 7 anos até uns 12 anos, a identificação do corpo já foi superada. Então, ela já consolidou o corpo e ela vai para a próxima identificação, porque ela não é só um corpo. Esse sistema não é só a carruagem. Mas para eu pegar todos os elementos do sistema e integrá-los para eu entender, eu preciso passar por cada etapa. Então, as etapas elas são deficitárias até você chegar ao final, certo? Então, a segunda etapa é as minhas ideias, é o meu cocheiro. Então, a criança vai se identificando. Então, nessa etapa, a gente valida as ideias dela. A gente não vai em contra, porque quando eu digo, adorei tua ideia, a gente está dizendo para ela, eu te adoro, isso no entendimento dela, né? Então, o que ela recebe com relação às ideias e aos pensamentos é para ela o que ela é. Então, veja só, ela passou pela etapa carruagem, passou pela etapa cocheiro, depois ela começa com a etapa social. Bom, e nessas duas etapas de carruagem e de cocheiro, o cavalo sempre teve aí. Então a gente vai ensinando ela desde pequenininha a lidar com as emoções. Ela vai dizer: esse cavalo me pertence, esse cavalo me move, não tem nada errado com o meu cavalo. Se dentro da educação a gente diz para ela: olha, essa raiva tá errada, a gente está dizendo corte a pata do seu cavalo. Então a gente vai ter uma criança capenga a nível emocional, uma criança um pouco mais deprimida. Agora, se eu também digo, solta o teu cavalo, vamos lá, eu vou ter uma criança mais acelerada. Então a gente vai ensinando ela que o cavalo está bem, que ele precisa ser bem alimentado e que ele precisa trabalhar em conjunto com os outros elementos. A terceira etapa da criança, que é a parte da puberdade, da adolescência, então a identificação dela tem a ver mais com os relacionamentos sociais que ela vai ter. Então, se eu sou amiga daquela pessoa, então eu sou mais importante. Todo mundo lembra disso, né? Então, para ela, os relacionamentos sociais são muito importantes nessa etapa. E quando ela superar essa etapa, ela pode entrar na etapa da adultez, que é eu sou eu, então eu vou olhar para o meu amo. Eu já descobri sobre o meu cavalo, eu já descobri sobre minha carruagem, eu já descobri sobre o meu cocheiro, eu já sei fazer algumas relações sociais. Então agora eu posso ser completa, eu não dependo nem do meu corpo, ou seja, daí ela desidentifica. Eu não sou meu corpo, eu não sou meu intelecto, eu não sou minhas emoções e eu não sou minhas relações sociais. Eu sou o meu amo. E para isso a gente tem que percebê-lo.